E aí galera, tudo certo? Bora ouvir mais uma boa notícia? Bora lá. Bem, antes da gente ir aqui para a palavra, eu pensei sobre um assunto. A gente acabou de passar pela conferência e esse assunto é sempre bom ser conversado, sempre bom ser relembrado para quem já ouviu, mas que é um assunto que eu vejo que por mais que a gente já tenha falado algumas vezes, ainda falta na gente. É sempre normal ter uma conferência, ou ter um retiro, ou ter um evento assim especial, alguma coisa, às vezes alguns domingos acontece isso, de que a gente sente a presença de Deus ali, sente Ele derramando um fogo, a gente fica queimando, fica com aquele amor, e a gente começa a pensar, meu Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, só que durante a semana a gente vai passando, vai passando, vai passando, e vai se esfriando até que chega um momento em que a gente, sabe, parece que tá tudo normal, a gente voltou para nossa vida normal e aquele sobrenatural de Deus se apagou. Então, eu gostaria de falar aqui sobre essa questão dessa inconstância e o que fazer para que a gente venha manter esse fogo aceso. Então, como base, eu queria pegar um texto aqui que provavelmente você já deve ter escutado, que está lá em Levítico, capítulo 6, no versículo 12. Ele diz o seguinte: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Então tá, gente. Esse texto ele é bem conhecido. E para quem não sabe muito bem o contexto, ali ele está falando do tabernáculo, sabe? Ele está falando ali dos sacerdotes que toda manhã eles levavam ali a lenha e o sacrifício para ser oferecidos a Deus, né? Era a aliança que eles possuíam no Antigo Testamento. Então tudo bem. O que eu queria manter o foco aqui é o seguinte: o que deve ser feito para manter a lenha acesa? A gente teve um tema desses do GP. E aí o que a gente muito falou foi sobre as disciplinas espirituais. E essas disciplinas são óbvias. É a leitura da palavra, é a oração, é o jejum. São essas coisas que nos mantêm o tempo todo na palavra, com foco na palavra de Deus. A gente fica meditando dia e noite na palavra. Quando a gente está em jejum, a gente sabe, pô, tô com fome, mas eu sei que é por causa dele. A gente está então fazendo que os nossos pensamentos, tudo aquilo que está no nosso corpo fisicamente, e nosso espírito, nossa alma, busque a Ele, fique voltado para Ele. E eu acabei de perceber que aqui atrás está aberto o meu guarda-roupa e eu vou fechar aqui que deu agonia. Pronto. Ou seja, pra gente não perder o foco. E por que que isso é tão importante, gente? A questão que a gente menos entende, eu diria, a questão que a gente mais falha é na questão de disciplina, sabe? Tem pessoas que são disciplinadas, mas, por exemplo, no meu caso, às vezes eu falho bastante na questão da disciplina. E o que que é essa disciplina? Eu vou ler aqui o significado, puxei no Google mesmo, porque ele tem essa ferramenta maravilhosa, então vamos usar. Tá escrito assim, ó: disciplina: a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano através da prática de determinada ação de forma organizada e perseverante, a fim de obter um bem ou um fim determinado. Então a gente consegue perceber ali que ela é uma ação organizada e perseverante. E essa questão que a gente tem que entender é que uma disciplina provavelmente não vai ser agradável. Por quê? Porque quando a gente pensa em disciplina, ela envolve, querendo ou não, algumas regras, envolve, querendo ou não, algumas ordens que devem ser cumpridas dessa forma, dessa maneira. E não tem como fugir muito disso. E por ser essas ordens, a gente tem um problema muito grande de que às vezes aquilo que é muito repetitivo ou aquilo que não está confortável a gente desanima. E a gente fica assim, ah, não quero, não quero. E a questão é que a gente tem que entender que existe uma luta dentro de nós, do nosso corpo com o nosso espírito. Existe essa luta. E a gente tem que entender que a gente tem que estar todo dia sacrificando a nossa carne. Todo dia a gente tem que estar rejeitando as vontades dela. Por quê? Porque ela é pecaminosa. A gente tem que entender que a nossa natureza humana é pecaminosa. E é muito engraçado isso, porque a gente entende que a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente recebe uma nova
natureza e ela vai nos moldando. Só que é um processo, gente. É uma coisa que não é do dia pra noite, pum, agora você é santo e pronto, não, sem pecado nenhum. Não, é um processo. A cada dia a gente vai se distanciando mais do pecado, a ponto de que o pecado seja apenas um acidente de alguma coisa momentânea, mas que não seja enraizado no nosso coração, entende? Porque a gente entende que a gente só vai ter o corpo santificado, glorificado, quando ele vier, quando ele disser que é a hora disso acontecer. Mas enquanto isso, a gente tem que entender que a gente tem que estar se esforçando para lutar. E a gente às vezes confunde não, mas às vezes a gente cria uma teimosia que é até engraçado. Normalmente na nossa fase de adolescência, até alguns jovens ou até alguns adultos, de que às vezes a gente não gosta de ser repreendido. E eu queria até trazer aqui na palavra o que está escrito em Provérbios, capítulo 15, no versículo 33. Não, na verdade é no 32. Ah, não. É 31. Olha só. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire conhecimento. O temor do Senhor é a instrução na sabedoria. É a humildade, e a humildade precede a honra. Então, olha só, gente, aquele que ama a repreensão, aquele que entende a repreensão, aquele que ouve a repreensão, cara, ele possui uma sabedoria. Ele é sábio por conta disso. Ninguém vai saber, ninguém vai ser 100% certo. Ninguém vai saber fazer as coisas certas o tempo todo. Ninguém vai estar sempre certo. A gente tem que entender isso. E a repreensão, a gente tem que entender que às vezes ela não faz sentido. Realmente, às vezes a gente tá tendo um dia ruim, tá tendo um monte de coisa, tá estressante o dia, e aí, tipo assim, a gente só quer descansar e, pá, sei lá, quebra um copo. Aí tu, poxa, mano, que saco, tu já tá ali naquele negócio, e a tua mãe vem e fala, meu Deus, tu quebrou mais um copo essa semana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque às vezes ela também tá num dia ruim, e ela acaba sendo, vamos dizer assim, grossa, acaba sendo, às vezes, falando de um jeito que não faz, tipo, às vezes tu nem quebrou o copo na semana, mas ela fala que tu quebrou mais de um copo na semana e que não vai ter mais copo na casa e que não sei o que, não sei o que. Às vezes acontece esses momentos, e aí você, pô, não sei o que, daí tu começa a discutir com a tua mãe e fala, ah, mãe, não sei o que, eu não quebrei não sei o que, não sei o que, e fica aquele clima ruim, aquela brigaceira, cada um vai pra um canto, fica de mal um com o outro e é isso. Mas é aí o momento que a gente tem que lembrar da palavra de Deus. É aí nesse momento que a gente tem que pôr em prática o Espírito que habita dentro de nós, sabe? Porque pelo que a gente tá ali do nosso dia estressante, pelo que a gente teve ali, não existe alguma coisa boa, não existe uma forma boa de retribuir, sabe? Do que falar, do que dizer. A gente só quer, sabe, sumir, ficar no nosso canto. Às vezes acontece isso. Só que a gente tem que entender que a repreensão dos nossos pais, a repreensão de uma pessoa mais velha, a gente tem que ouvir. E a gente tem que abaixar nossa cabeça de certa forma. A gente tem que ouvir aquilo. E se aquilo não for de acordo com a palavra, se aquilo não fizer sentido, às vezes tua mãe briga contigo e tu fala, poxa, mas não é, hoje, sabe, às vezes, meu, que preguiçoso. Daí tu fala, pô, não é que eu fui preguiçoso, é que eu, pô, fui fazer o trabalho da escola, eu terminei o trabalho 3 horas da manhã e poxa, eu tô cansado, não sei o que. Às vezes acontece algumas coisas assim que os nossos pais não entendem, entre aspas, tá, gente? Não entendem o que a gente tá passando e a gente fica, poxa, mas isso não condiz. E a gente tem que entender que se não condiz, a gente não tem que absorver aquilo, a gente não tem que guardar aquilo pra nós, sabe? Mas a gente tem que entender que a repreensão é boa. Por quê? Porque nós não estamos certos. A gente não é 100% perfeito. A gente erra muitas vezes e muitas vezes a gente vai errar. Então, é melhor ouvir uma repreensão, aceitar aquilo, do que a gente ficar querendo debater e falar, não, mas eu tô certo, porque não sei o quê, por causa disso, meu dia não aconteceu isso. Calma, gente, não é assim que funciona. Então, voltando para a questão da disciplina, o que isso tem a ver com a questão da disciplina? Por que a repreensão, a disciplina? Porque, gente, eu vejo que a nossa geração hoje em dia é uma geração que menos sabe ser disciplinada, que menos está disposta a ser disciplinada. Toda vez que acontece alguma coisa que já não está de acordo com a nossa vontade, do nosso jeito, a gente já cruza os braços e faz birra, sabe? A gente já não quer ouvir mais, a gente já quer se afastar, a gente já quer estar longe. Cara, não é isso, não é isso.
Existe um versículo que fala, né? Assim como o ferro afia o próprio ferro, o homem afia o próprio homem. Então a gente vai ter essas discussões, querendo ou não. Porque é normal, gente. A gente tem que entender que é normal e que é uma coisa que a gente tem que ter muita sabedoria, paciência para lidar. Porque senão a gente não cresce, senão o nosso espírito não se mantém aceso, senão o nosso fogo não se mantém aceso. Porque a disciplina é muito mais uma questão de a gente olhar e falar assim, existem essas regras, existem essas ordens. Ele fala ali, toda manhã colocar a lenha. Não é, quando der, acorda aí, se possível. Não, é toda manhã. Ele, querendo ou não, ele tinha que acordar de manhã pra ir lá colocar a lenha. E pensa assim, a lenha, ele não tinha um tablet, um negocinho do ladinho assim, bonitinho, com as madeirinhas ali. Não, ele tinha que ir lá buscar madeira, buscar lenha, às vezes cultivar. Então, cara, era uma coisa que exigia muito esforço, gente. Muito esforço. Não é algo fácil assim. Não, de boa. Não, vai exigir muito nosso esforço. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que entender que se a gente quer manter o fogo aceso, e que é ele que dá o fogo, ele que colocou aquele fogo, se a gente quer manter aceso, a gente vai ter que se esforçar sim, a gente vai ter que ter disciplina sim. E não é algo que vai ser agradável. Pelo contrário, provavelmente vai ser chato de fazer. Mas se a gente não fizer, por que que a gente, pelo que a gente está vivendo, sabe? Que tipo de sacrifício nós estamos fazendo? Que tipo de resposta a gente está dando ao amor dele? Então, é isso, gente. Eu espero que a gente possa entender melhor o que isso quer dizer, que a gente possa se esforçar mais, que a gente venha ter mais disciplina, que a gente venha amar a repreensão, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero que o Espírito possa estar, sabe, falando com vocês, no coração de vocês, na mente de vocês, para que a gente venha entender tudo isso. Então, é isso. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.